Hoje vamos falar um pouco do ego, né? Sempre a pergunta, o que é ego? O que o ego faz? Então vamos entender um pouquinho mais. E o ego não é o nosso inimigo. Ele é uma função da mente necessária para as experiências humanas, mas que ele não se torne fonte de sofrimento quando assume o controle da consciência. Então é algo muito maior. O perigo de entregar o volante na mão do ego é quando ele está desconectado da luz e sem a consciência. Mas o ego é coisas boas e coisas ruins também. Então, quando damos poder absoluto para o ego, ele se perde. Ele assume o controle como se fosse o dono da vida e passa a dirigir nossa vida com base no medo, na escassez, na comparação, no orgulho. Tudo isso guiado pelo cérebro reptiliano. Então, veja bem, a essência do ego, ele é a imagem com quem achamos que somos, o ego. O eu baseado no medo, na comparação, na defesa, na autossobrevivência. O ego nasce quando a consciência se identifica apenas com o corpo, o nome, a história pessoal, a crença, a ferida emocional, né? Mas o papel do ego original, o ego surgiu para proteger o corpo físico no mundo material. Ele opera no modo lutar, fugir, dominar e controlar. Esse nível ele é instintivo, ele não é espiritual, ele é do corpo físico, ele não é do espírito, tá? Quando o ego está no comando, surge sofrimento, ansiedade, orgulho excessivo, medo, perda, necessidade de aprovação, raiva, competição, sensação de separação. O ego sempre vive no passado ou no futuro. No passado ele é culpa e no futuro ele é medo. Raramente está no presente, no agora. O ego não é mal, o ego não é pecado, o ego não deve ser destruído, né? Ele é um grande erro, né? Na realidade, criado pelos engenheiros, ele é um mecanismo de busca. Na realidade é isso. O ego não precisa ser eliminado, ele precisa ser reeducado, subordinado à consciência. Quando a consciência desperta o ego para servir e não dominar, é muito bom. Então veja bem, aí Ganesha explica muito a consciência versus o ego, né? Então ele fala, a consciência une, o ego separa. A consciência confia, o ego controla. A consciência ama, o ego teme. O ego iluminado já tem o ego iluminado, o ego de luz. Quando o ego é atravessado pela consciência, ele vira identidade funcional. Ele coopera, né? Ele protege sem dominar, ele age com humildade. Então, tem muitas coisas que nós fazemos que ainda é o ego nosso, né? O ego é o eu que você construiu, a consciência é o ser que você é. Então o ego é tudo aquilo que nós construímos que lá fora. Aí eu acho que eu sou isso, eu gosto daquilo, eu sou dono disso, eu sou dono daquilo. Isso é o ego, tudo é o ego, tá? Então ele tem um domínio, né? Ele quer um domínio. Mas quando ele tá a parte boa, ele protege, ele cuida, ele ajuda, mas por orgulho. Então é ego, por orgulho. Eu tô fazendo isso para ajudar as pessoas, eu tô fazendo isso porque minha vida vai ficar melhor assim. Tudo é ego, tá? Mas não tem nada de errado. O ego grita sempre para sobreviver, a consciência sussurra para lembrar quem você é. Então tem algo muito, muito interessante em cada coisa desses aí. O ego precisa de uma liderança consciente, senão ele se torna um impulsivo e escravizador da sua vida. E é isso, pessoal. Só para entender um pouco sobre o ego, que é uma pergunta que o pessoal faz muito para mim, tá? Felicidade e muita luz. Curtam, compartilhem se você gostou. No meu canal, né, Terapeuta Manuel Mosena, tem muitas informações grandiosas que vão somar na sua vida. Felicidade e muita luz.